Então, esse ciclo de nascimentos e morte, a causa dele é avidya. A causa do samsara, o ciclo de nascimentos e morte, é avidya. É essa ilusão com relação à palavra eu. Findado o problema da ilusão com relação a mim mesmo, é então acabado, é terminado o problema do samsara. O que precisa ser reconhecido é que eu já sou completo, eu já sou aquilo que eu tenho que ser. Eu não preciso me tornar alguma coisa através de um ciclo transmigratório. Se você, segundo Vedanta, se você vê a encarnação, a transmigração da alma como uma oportunidade de avanço espiritual, quer dizer que você está identificado com a mente. Porque Vedanta vai mostrar justamente a percepção daquilo que eu sou e não um esforço para me tornar alguma coisa que eu ainda não sou. Essa grande diferença com relação à visão de transmigração da alma dentro de Vedanta e das outras doutrinas por aí. Então Krishna vai dizer: Matra sparshastu kaunteya Shitoshna sukha durkadam Agama paino nityas Tam stitiksha svabharata. Ó Kaunteya, Matra sparsha é o contato, é o toque com o matra, com os objetos dos sentidos, que produz a sensação, que dá a sensação de prazer e desprazer, da mesma forma que aparecem as estações de inverno e verão. Krishna agora se referencia, está falando, os dois versos anteriores ele falou do Atma. Esse Atma, ele é eterno e ele está dentro de um corpo. E ele transmigra de um corpo a outro. Agora, esse corpo que é um produto da natureza material, esse corpo que faz parte do universo, que ele é formado pelos mesmos elementos do universo, ele tem sensações, ele tem sentidos. Quais são os sentidos? Ele tem o sentido da visão. A visão, ela vai se direcionar para forma e cor. Quando eu quero saber de forma e cor, é a minha visão que entra em contato com algum objeto e nele capta essas características. Quando eu quero ter um conhecimento de som, aí então é o meu sentido de audição que vai atrás do objeto som. Quando eu quero ter o sentido quando eu quero ter a informação do gosto, então é a minha língua, é o meu paladar que vai até o objeto. E assim sucessivamente. Quando eu quero saber temperatura e textura, é o meu tato. O contato do objeto, do sentido com o objeto de sentido, ele vai produzir uma sensação. Essa sensação ela é interpretada. Ela é interpretada dentro da sua mente como um sentimento. Esse sentimento ele vai ser como se fosse uma opinião em relação àquilo que é sentido. Então ele vai dizer, Sukha é bom, ou então Dukkha é ruim. E frequentemente o nosso corpo vai estar passando por situações nas quais nós vamos dizer Sukha, Dukkha. Frequentemente nós vamos dizer, eu gostei, eu não gostei. Eu gostei, eu quero repetir. Eu não gostei, eu não quero repetir. Eu gostei, eu quero de novo e eu quero perto de mim. Eu não gostei, eu não quero repetir, eu quero longe de mim. Frequentemente, então, sensações transmitidas pelos sentidos são processadas como sentimentos e emoções. Essas sensações, elas vão permear toda a vida do indivíduo. E elas vão ser frequentemente alvos da dualidade. Nunca vai ser uma vida só de sukha, de coisas boas, de coisas agradáveis. Nunca vai ser uma vida só de dukkha, de coisas ruins, coisas desagradáveis. A vida você pega sukha e dukkha
coloca no liquidificador, bate 5 minutos, essa aí é a vida de todo mundo. É um conglomerado, é um mix de coisas que a gente vai gostar e coisas que a gente não vai gostar. De que maneira isso, qual a intensidade com a qual isso acontece? Aí Krishna fala, Shita Ushna. Da mesma forma que Shita, o inverno, Ushna, o verão. As estações do ano, elas estão sempre trocando. Pode ver. A gente acabou de entrar a primavera. O que veio antes da primavera? É o inverno. Ano que vem, na mesma época, primavera e inverno. Verão, outono. Eles estão sempre trocando de lugar. Não existe um ano inteiro primavera, não existe um ano inteiro outono, não existe um ano inteiro verão. Todo ano é uma combinação de estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. Elas estão sempre trocando de lugar. Da mesma forma que as estações do ano elas estão se alternando conforme o período, também Sukha, Dukkha se alternam na minha vida. Vai ter uma hora que vai estar tudo bem, tudo ótimo, tudo corre, que é uma maravilha. Daqui a pouco começa a dar ziquezira ali, começa a dar um problema ali, começa a dar outro problema ali. Acabei de reformei minha casa, agora posso descansar tranquilo. Daqui a 3 anos começa a goteira no teto. Aí daqui a pouco tem que detetizar de novo. Aí detetizei, agora está sem pulga, sem barata. Não, daqui a 6 meses, 8 meses, pulga e barata de novo. Então, essas coisas estão sempre trocando de lugar. Então elas, Agama, Apaina, elas vêm, Arjuna, essas coisas vão, elas vêm, e Apaina, e elas vão. Uma vez um rei queria deixar uma mensagem para o filho. O rei estava moribundo, já no leito de morte, chamou o filho dele e falou assim, filho, eu estou indo agora sair desse corpo e eu queria deixar para você uma grande instrução. Um grande bem que a nossa família carrega há muitos anos, gerações e gerações, que é esse amuleto. Aí ele pega lá, todo moribundo, tira o amuleto do pescoço e dá para o filho coloca lá no pescoço. Coloca no pescoço. Aí ele fala para o filho, quando a situação estiver da pior maneira inimaginável, quando tudo parece perdido, você pega esse medalhão e quebra ele. Quando você quebrar, aí você vai ter uma resolução, a resolução do problema. Aí o velho morreu. E o filho está lá, com um amuleto, para cima e para baixo, com aquilo, passa para cá, passa para lá, e tal, até que em determinado momento, o reino dele decaiu. Ele foi tomado por um outro reino, ele foi expulso, e ele começou a ter que trabalhar, e aí perdeu o emprego, e aí começou a mendigar na rua, aí pegou lepra, aí fica todo doente na rua. Aí ele vê que não tinha mais como melhorar, não tinha mais como piorar, ele pega e quebra o amuleto, assim, e tem um papel escrito dentro, aí ele pega e lê o papel, aí está escrito, isso também passa. Então, por pior que seja a situação, ela vai passar. Por melhor que seja a situação, não se apegue a ela também vai passar. A vida nada mais é do que um cenário que troca de atores, que troca de cenários toda hora. Então, essas coisas vão entrar na nossa... Muitas coisas, muitas pessoas, muitas circunstâncias, muitas situações vão entrar na nossa vida e vão sair da nossa vida. E algumas coisas vão agregar coisas de valor, outras vão levar coisas da gente, e a gente vai ter que, Krishna fala para Arjuna aqui, sabendo que tudo isso é aníquia, é impermanente, a felicidade desse mundo não é permanente, a infelicidade desse mundo também é impermanente. Sabendo disso, Arjuna, ó Bharata, Tanstitikshasva, você tem que tolerar. Essa palavra, Titikshasva, ela vem da raiz Tij, TJ. Isso aí como está escrito, é um desiderativo imperativo. Krishna está falando assim, você deve desejar tolerar.
Você deve desejar ser tolerante. Ela vem da raiz tid. A raiz tid, ela tem um significado que é se tornar afiado, se tornar cortante. Qual a ideia? Mas por que a palavra tid, a raiz tid, quer dizer se tornar afiado, aqui também é traduzida como se tornar tolerante. É uma figura de linguagem. Krishna está falando para Arjuna, você tem que ser tolerante, você tem que ser afiado quando passa pela dualidade. Você imagina um tufo de alface, de couve, e você vai cortar com uma faca bem afiada, quase não tem atrito, a faca passa direto por aquele tufo de couve. Da mesma forma, de Krishna fala para Arjuna, da mesma forma, você deve se tornar tolerante, você deve se tornar afiado quando passa por essa dualidade. Essa dualidade sukha, do bom e durkha, do ruim, que ficam se alternando a todo momento na vida de todo mundo. Sabendo que é impermanente, que isso vem, sabendo que é impermanente, que isso vai, titikshasva, torne-se, você deve se tornar tolerante. Você deve se tornar afiado, passar pela dualidade sem atrito. Tem até o nome de uma Upanishad que é chamada de Kshurika Upanishad, que é a mesma ideia. Kshurika quer dizer faca. E a faca passa cortando pela dualidade. Não tem muito atrito. Krishna, quando fala a palavra tolerância, ele não está falando para Arjuna ser uma pessoa que aguenta a dor passivamente, de uma forma negligente. Mas é aquela pessoa que internamente, conhecendo a natureza dos eventos que se sucedem na minha vida, ele então tolera, ele faz a ação necessária, mas que não gera lamentação. E Krishna fala o próximo verso. Yam hina vyatayam tiete purusham purusharshabha samadurka sukham dhiram somirtatvaya kalpate. Sabendo então que esses eventos que acontecem na vida de todo mundo, eles são parte da dualidade, eles estão trocando de lugar a todo momento, eles vêm e vão, são impermanentes, o que está bom hoje fica ruim amanhã, o que está ruim hoje fica bom amanhã, sabendo que tudo isso vai trocar de lugar, desde o momento que você nasce até o momento que você vai morrer. Arjuna, titikshasva, você deve tolerar, mas é uma tolerância que surge da compreensão desse fato, e não unicamente ali de você aguentar a coisa, né, como uma resistência física, mas um entendimento mental, um entendimento intelectual. Krishna vai descrever o sábio. Em vários momentos na Gita, ele vai descrever as características daquela pessoa que não só entendeu o conhecimento, como reconheceu aquilo que o conhecimento mostra. Então ele vai dar essas características. Em muitos momentos ele vai fazer uma comparação entre o não sábio e o sábio. Então ele vai mostrar para Arjuna, vou te dizer, quem é a pessoa que nesse mundo está apta para alcançar a liberação, para sair desse samsara. Ele diz, Yahina vyatayam tiete purusham purusharshabha. Esses ET, na vyatayanti, eles não perturbam a mente. Esses quem? Sukha, dukkha, a dualidade, os elementos da dualidade, eles na vyatayanti, eles não perturbam a mente dessa pessoa. Não perturbam, não quer dizer que a pessoa não vai sofrer, não vai sentir dor, ela não vai sofrer nenhum tipo de impacto. Na verdade, aquilo que é desagradável continua sendo desagradável. Aquilo que é agradável continua sendo agradável. Eu continuo tendo preferências no mundo, eu continuo gostando de pizza, eu continuo gostando de sorvete. E eu continuo não gostando de acordar cedo. Mas essas coisas não têm mais uma pressão sobre mim, ao ponto de tirar a minha paz, ao ponto de fazer com que a minha mente se situe na dualidade e fique oscilando entre lamentação e exaltação. A minha mente, pela compreensão do fato, e unicamente pela compreensão do fato, ela se situa a mesma. Ela tem uma estabilidade mental perante aquilo que acontece. O meu corpo continua sentindo dor, mas a forma como eu encaro essa dor, ela é diferente, porque eu compreendo a natureza do fato.
Então o meu comportamento em relação àquilo é ajustado perante essa compreensão. Então, essa dualidade, ela não perturba a mente dessa pessoa. Purushara Shabha, mais importante dentre, pessoa mais importante. O sábio, Samadukha Sukham, ele é equânime, tanto dukkha, no sofrimento, na dor, quanto sukha, quanto naquilo que é agradável, naquilo que é prazeroso, porque compreende a natureza de ambos. Eu não vou me apegar, eu sei que o que está vindo é bom, vai passar, o que está vindo é ruim, também vai passar. Sabendo disso, eu simplesmente deixo o tempo das coisas acontecerem. É como se cada coisa tivesse uma ampulheta. Você imagina, começou uma fase da sua vida muito boa. Você já imagina, você já sabe que existe uma ampulheta virada. Quanto de areia tem nessa ampulheta, ninguém sabe. Mas você sabe que uma hora aquela areia vai acabar. Aquela areia vai descer toda para o outro compartimento. Aconteceu uma coisa muito ruim na sua vida, está acontecendo, é toda uma fase péssima. Você imagina uma ampulheta virando. É a duração daquilo ali. Sabendo que tudo nesse mundo é impermanente, nesse universo material é impermanente, então esse sábio, mediante essa compreensão, ele Samadukha Sukha, ele tem uma equanimidade, uma equanimidade frente a essa dualidade, frente a esses pares de contraste que se manifestam. Essa pessoa é chamada de Dhira. Dhira vem da raiz Dhi, quer dizer intelecto, percepção, e Ura quer dizer possuidor de, portador de, Dhi, aquele que é sábio, traduzido como sábio. Essa pessoa, então, que compreende a natureza do fato e tem essa estabilidade mental perante tudo aquilo que acontece na sua vida, Somartatvaya Kalpate, ele adequa-se, ele se torna apto para a Amartatva, para a imortalidade, para a liberação. É aquele que tem uma mente preparada, que não reage frente às dualidades, aos pares de contraste, mas que se mantém sóbria para poder ver o fato e não criar uma visão subjetiva dos fatos. Ele não está preso a uma opinião de gosto e não gosto. Ele continua, isso eu não gosto, isso eu gosto, mas a minha vida não é determinada por isso. Esses gostos e aversões não exercem uma pressão na minha vida ao ponto de tirar a minha paz. Eles existem, mas eles não têm essa pressão que me faz desvirtuar do meu propósito. Então, Arjuna, esse que é o sábio, que tem essa equanimidade, essa estabilidade mental, essa pessoa Kalupate, ele se torna apto para a Amartatva, para a imortalidade. Não que o corpo dele vai deixar de morrer, mas é que ele vai ter uma mente preparada para perceber aquele que já é imortal, que é o próprio Atma. E quando ele percebe a natureza do eu e a sua relação com o absoluto, ele então, Amartatvaya, ele vai para a liberação, ele alcança a liberação. Então, pessoal, a gente termina aqui. As nossas aulas no YouTube, são sequenciais, você pode acompanhar. Ao mesmo tempo que estão lá, vão ficar lá direto, não vão sair. Você não pode se acomodar e deixar para depois, mas você cria uma regularidade de estudo e poder ir acompanhando. Faz um resuminho, coloca a sua dúvida no comentário daqui do vídeo e a gente responde até um dia útil. É legal? Hare Krishna.